Essa discussão, ela é muito antiga, ela é velha e ela continua muito presente no dia a dia de relação agência-cliente, que são as métricas de vaidade. E isso veio desde a disrupção da agência offline, que foi tentando se transformar para online, e a agência offline, ela tinha TV, rádio, então os números que ela vendia era o alcance, o número de espectadores, eram números assim altamente inflados, né? Igual o outdoor que fala assim, passam-se não sei quantos mil carros por aqui, como se esse fosse o público real e que aquilo fosse um número palpável do cliente poder comprar. Então, o marketing online, né, a era do marketing digital trouxe um pouco mais de influência nisso, porque avançou um pouco mais no funil. Você conseguia enxergar esse alcance virando visita, essa visita virando conversão, essa conversão virando venda, e com isso você consegue trazer uma métrica de menor vaidade, porém, surgiram-se outras métricas de vaidade. Então, ela continua existindo, mas foi se transformando em outros tipos de métrica, como, por exemplo, o número de seguidores. E assim, não condeno que a primeira métrica de vaidade, quando fala essa palavra, parece que é número de seguidores, não condeno porque número de seguidores, a mesma métrica, ela pode ou não ser de vaidade. Se a gente pega número de seguidores e fala assim, pô, é uma empresa, uma indústria de 50 anos de história, muito bem construída, uma média empresa de faturamento, você olha o Instagram, tem 50 seguidores. Isso não é uma métrica de vaidade. Modificar esses seguidores, olhar para isso e falar que não é positivo, porque de fato não é. Às vezes uma venda, mesmo que ela sendo complexa, na verdade, por algum estágio pode ser que essa pessoa procure no Google, procure no Instagram, essa empresa para ver se ela é idônea, para ver se ela existe, e de repente olha no Instagram, vê que tem 50 seguidores, não tem uma coisa legal ali. Isso pode passar uma impressão ruim que não que prejudica de não existir a venda, mas prejudica a imagem o suficiente para falar o concorrente tem uma institucionalidade melhor. E aquilo, de certa forma, inconscientemente passa mais confiança. E no final, olha como uma coisa super pequena acabou influenciando no fechamento de uma venda ou não. Nesse caso, o número de seguidores é relevante. Isso precisa aumentar, isso precisa ser feito um trabalho para poder aumentar esse número de seguidores. Ao mesmo tempo, se eu tenho a Traction, acredito que ela já tenha uns 37 mil seguidores, talvez. Não lembro exatamente. Mas se eu passar hoje de 30 mil seguidores para 40 mil seguidores, isso, por mais que seja uma mudança absurda, né? Dá para você colocar essa métrica de maneiras muito positivas, muito legais, provavelmente não vai aumentar em nada, não vai mudar em nada o ponteiro de receita, de liquidez da empresa, não vai afetar vendas. Ninguém olha um Instagram de 30 mil, de 40 mil e fala, não, de 40 mil é muito melhor que a de 30 mil. Não é uma conclusão que as pessoas chegam normalmente. Então, tá vendo como por mais que seja um crescimento grande ali, você pode colocar isso inflado em porcentagem, mas ele não significa nada na empresa, na vida real. Outro caso que existe de métrica de vaidade também é a questão de malabarismo com número dentro de relatório, malabarismo na hora de apresentar alguma coisa para o gestor, porque dá para você falar que tivemos mais de 100% de aumento de visitas através do seu site. Como você conseguiu um aumento de visitas enorme? Porque a gente fez o Google Ads, a gente investiu R$1.000 lá e trouxe 100 visitas. Custo por clique um pouco alto, mas beleza, trouxe mais essas visitas. Aí você vai ver essa palavra-chave que trouxe essas visitas, é a palavra-chave institucional da empresa. Ou seja, na verdade você tá falando que aumentou uma porcentagem alta vindo de um canal, mas que na verdade isso tá roubando de outro canal, e no contexto total de visitas do site não mudou quase nada, porque a maioria das visitas veio da palavra-chave institucional, que já viriam normalmente orgânico. Claro que existe a dominação total da página de resultados ali do Google, que é importante você patrocinar sua palavra-chave institucional, mas tem esses malabarismos assim, aumentamos 30%, 40%, 100%. No final, o que importa é o quanto isso tem a capacidade de mudar no impacto do negócio. Não vou nem falar em vendas, não vou nem falar em receita e liquidez, para não ser muito pragmático nesse sentido, mas em impacto. E impacto tem a ver muito com até o nível de proposta qualificada. Para mim, a melhor métrica, isso volta lá no erro 001 dessa série de vídeos que a gente está fazendo,
A melhor métrica é proposta qualificada. Qual canal gerou mais propostas qualificadas pelo menor custo? Proposta qualificada de seja 10, 20, 30% de aproveitamento, isso no final vai gerar vendas, mas aí a agência já não controla mais, porque proposta já tá na mão do comercial lá dentro, a agência nem tem muita informação a não ser o que colocam ali no CRM, que são os status, o fechamento, e nem precisa ter também esse controle, é mais uma questão de proposta qualificada mesmo, esse sendo o melhor número. Então, o quanto isso influencia? Pô, o número de seguidores institucional, do exemplo que eu dei de indústria, pode mudar o número de propostas qualificadas, porque pode passar mais confiabilidade podendo dar resultado. Pode ser muito pequeno ou quase que irrelevante? Pode, mas é esse 0,1%, 0,5%, 1% que no final da equação faz sentido. É urgente? Talvez não. Acho que passar uma impressão ruim, de certa forma, tem urgências de comunicação que pode sim influenciar mais do que esse 1% que eu tô falando, mas não é urgente, mas é necessário. É necessário em algum momento arrumar isso para poder mexer o ponteiro de proposta qualificada. E esse é um assunto que normalmente tem a ver com quem faz gestão, com quem é gestor, com quem tem empresa. Tem muito a ver, o gestor vai gostar disso, com certeza, porque é o dia dele. E quanto mais propostas tiver na mesa dentro da empresa dele, mais chance dele poder vender mais chance dele poder faturar mais chance dele entender o que está funcionando no marketing dele ou não. Essa é a melhor métrica que eu acho de relação de agência e cliente, não é uma métrica de vaidade. Óbvio que a melhor métrica do marketing, eu já fiz vídeos aqui, 2 na verdade, sobre isso, bem completos, a melhor métrica do marketing é a indicação. O cliente não te conhece, ele passou a te conhecer, ele confiou em você, passou pelo processo de vendas, comprou seu produto, gostou do seu produto e gostou tanto que indicou para um parceiro ou amigo. Então você completou o ciclo total ali de marketing e a indicação ela é a métrica maior para mim de sucesso de um projeto de marketing. Pô, mas o que é métricas de vaidade? Pode ser like, por exemplo. Normalmente like é métrica de vaidade, até porque hoje tem muito dos consumidores silenciosos, né? Pessoas que acabam consumindo conteúdo, principalmente se for técnico, B2B, a pessoa consome conteúdo, às vezes nem deixa like, não encaminha para ninguém, ela só absorve o conteúdo lá, ou ela absorveu de certa forma, mas não 100%. Então, não tá tendo um alto engajamento, não tá viralizando, não tá sendo vistoso, mas aquilo passou por um momento da jornada de compra do usuário, do cliente ali, que aquilo ajudou ele a tomar uma decisão mais rápido, tomar uma decisão mais pro lado da empresa do anúncio. Então, a métrica de vaidade, de compartilhamento, de likes, de comentários, essa viralização até, enfim, de novo, viralizar pelo motivo errado é ruim. Então, essa rede social vistosa, às vezes não é o melhor caminho, às vezes é até ruim. Às vezes está se comunicando com o público errado, inclusive, e às vezes você pega algumas redes sociais que são super tranquilas. Um exemplo que eu lembro, assim, de ter entrevistado o Thiago Latorre da M15, que é uma news, que se você for ver o Instagram dele mesmo, não tem muitos likes, né? Mas a M15 é super respeitada, ele é um cara super respeitado no marketing, tive o prazer de entrevistá-lo, né? A gente comentou sobre isso, inclusive, e ele ganha dinheiro com isso, entendeu? Então, tipo, tá super silencioso, mas super estratégico. Quem segue é o público que ele quer, o valor que ele gera valor realmente pro público que tem lá, e esse encaixe ele é muito perfeito, né? Então, às vezes redes sociais não tão barulhentas, elas têm um poder de conversão enorme ali por trás que tá rolando, e você falar sobre viralização ou comentários, ou tentar o engajamento, principalmente no mercado B2B, principalmente no mercado corporativo, que todos são de muita imagem, de muita sofisticação, não é varejão, vamos dizer assim, né? Que você pode jogar um tijolo na cabeça do outro para ter engajamento e isso pode servir ou não para venda, normalmente não serve também. Mas é perigoso você tentar atrair a atenção demais de gente desqualificada, que de novo, no mercado B2B corporativo, muita gente pode ser desqualificada, na verdade. É super difícil você achar as pessoas ali qualificadas. Exemplo de métricas que não são de vaidade, além das duas que eu falei que são as melhores, para mim, se tem um projeto de marketing que fala assim, nesse trimestre a gente fez 10 testes de anúncios com 10 argumentos diferentes dentro da nossa narrativa. Só que foram 10 argumentos diferentes, 10 formas de explorar o nosso produto de forma diferente, e a gente descobriu que 3 foi o que gerou mais propostas qualificadas, ou mais cliques, ou mais atenção das pessoas corretas, independente do estágio, aí pode ser lead, pode ser proposta, um estágio que você entenda qualificação, MQL ou SQL. Se eu tentei 10 e 3 deram mais certo e eu descobri 3 argumentos poderosos,
de vendas do meu produto, isso para mim teve um impacto enorme. Não é uma métrica de vaidade eu contar esse contexto, essa história e dizer que a gente acertou 3 de 10. E acertou menos do que... errou mais do que acertou, né? E no marketing normalmente a gente faz isso, a gente erra mais do que acerta, só que pega o padrão de acerto e replica isso e consistentemente até achar o mais certo do mais certo do mais certo e qualificando melhor ali o custo, a oportunidade, enfim. Então, para mim, esses são métricas muito boas, melhor do que você ficar tentando falar qualquer coisa que é boa só para manter o contrato e ganhar mais um gazinho ali pro cliente ficar te pagando. Isso acontece bastante em agência, né? Você tem que fazer um malabarismo ali, de novo essa palavra, um malabarismo para poder manter seu cliente engajado e acreditando em você. Sendo que, na verdade, desde o começo estamos numa jornada que muitas vezes é difícil. O que são pontos positivos que a gente pode chegar? Esse meio do caminho, esse meio do caminho, esse meio do caminho, isso já são sinais. Depois dos sinais, a gente vai tentar acertar mais do que errar. Depois de acertar mais do que errar, a gente vai começar a medir métricas realmente de impacto do seu negócio. Então, esse caminho todo tem que fazer sentido. Mas o cliente não tem fôlego financeiro para poder aguentar isso. Não entra no game forte, então. Tem 1000 maneiras de você pegar o dinheiro que você ganha, seja alto, médio, enfim, tamanho de empresa que for, e você colocar no lugar certo, no esforço certo. Se for em mídia paga, você vai ter que colocar mídia, e a mídia é cara. Então você vai ter que ter um fôlego grande mesmo. Se for para prospecção, você vai ter que ser mais criativo, mais teste, mais atenção nisso, porque não é só botar um robozinho lá para ficar prospectando um monte de gente. Isso não existe, sabe? As pessoas estão num desvio de atenção enorme. Então, o caminho ele é difícil. Não precisa de métricas de vaidade nesse caminho. Não precisa ludibriar. Acho que a verdade pura e verdadeira, os melhores clientes, os bons clientes que mantêm uma empresa, uma agência bem de relacionamento e bem de imagem dentro do negócio que ela atua, entendem todo o processo. E é óbvio que a Traction, sendo uma consultoria de marketing, ela já errou muito em investimento em marketing. A gente sabia que poderia errar, errou, gastou dinheiro, às vezes bastante dinheiro, inclusive, e até a gente acertar e acertar cada vez mais e construir canais de vendas que são consistentes hoje. Então, vida que segue, gente. Vida de gestor é isso, né? Pegar o acerto, replicar e o erro e aprender. Essa é a grande verdade. Esse aqui foi o erro 008, métricas de vaidade. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos e até a próxima.